Bom. Bicicleta. Mas como eu vi, Bicicleta a gente pode sair de monte. então eu cheguei um pouco atrasada. Olha só. Vamos combinar uma coisa. Lembra daquele negócio que quando começa a fazer barulho a gente faz? Porque senão o negócio é tanto demais. Tá? Mas essa minha viagem que eu vim, eu lembrei de uma passagem bíblica de um homem que ele tinha 2 filhos. Alguém pode me dizer alguma passagem da Bíblia de um homem que tinha 2 filhos? Alguém lembra? Adão também. Olha, ele só tinha 2. Acertou! Não fala o nome desse homem, mas fala que ele tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. Sério? Esse homem ele tinha 2 filhos. E essa passagem que está na Bíblia Sagrada, alguém tem Bíblia aí? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Olha só. Essa passagem se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. E aí conta a história desses 2 filhos. E o título dessa história diz A Parábola do Filho Pródigo. A Parábola do Filho Pródigo. Isso está em que livro da Bíblia? Qual o livro da Bíblia? Então, olha, Lucas capítulo 15, versículo 11. Olha só. Pode ler, pode ler. Não quer ler? Ó, a Manuel vai ler. Então vamos ouvir? Capítulo 11. Ele disse, um certo homem tinha 2 filhos. Agora alguém continua. O moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Quem continua? Eu. 13. Sim? 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, todo partiu para uma terra. Só que ele
dinheiro não dura pra uma hora ele acaba. E foi o que aconteceu. Este homem foi gastando, e vai jogar, e vai comprar não sei o que, e tá acabando. Chegou uma hora que esse dinheiro acabou. Justamente. E agora? Aí ele começou a ficar triste. Porque enquanto ele tinha muito dinheiro, ele tinha felicidade. Ele achava que dinheiro era a felicidade dele. Tinha amigos. Que ele tinha amigos, né? Quando a gente tem dinheiro, muita gente chega perto da gente pra gente pagar a bala, pra gente pagar o biscoito, pra gente comprar até o ioiô que ele quer e a gente tá com dinheiro. Então, às vezes, a gente tem um monte de amigos que quer só tirar da gente, mas não quer a nossa amizade. E aquele filho, quando ele partiu, que ele gastou todo o seu dinheiro, quando ele chegou lá no final da caminhada dele, que ele estava sem um centavo, sem dinheiro para comprar comida, o que aconteceu? Ele vai e ele tem que arrumar algum trabalho, alguma coisa. Aí ele olha para um chiqueiro e ele vê uns porcos comendo umas bolotas, comendo um negócio que ninguém comia, só porco comia. Mas ele estava com tanta fome, que ele teve que comer aquelas bolotas. Só que enquanto ele comia, ele pensou o seguinte: quantos empregados do meu pai estão agora comendo coisas melhores do que eu? Né? O que ele se imaginou? Ele pensou assim: nossa, eu sou filho, olha só, eu sou filho de quem tem dinheiro e hoje eu estou passando fome. Aí ele pensou: não, eu vou voltar lá para a casa do meu pai. Na casa do meu pai, os empregados estão comendo melhor do que eu. E ele faz aquele... Oi? Já viu? Então, o que ele fez? Ele retornou todo aquele caminho e voltou para a casa do pai. E quando ele chegou perto da casa do pai, sabe o que aconteceu? O pai dele viu ele e mandou o servo dele preparar um grande banquete com o melhor capim. Nossa, o pai dele, quando o viu, né, para ficar bonito em português, ficou tão feliz, que ele abriu os braços e saiu correndo ao encontro do filho dele. E ele fala assim: este é meu filho, que estava perdido. E agora... Oi? E agora ele foi achado. E ele diz, e ele fica tão feliz, porque o pai dele, o filho dele, voltou para casa novamente. E aí, o pai dele fez uma festa, matou vários bezerros, fez aquela festa e pegou aquele anel e colocou novamente no dedo do filho, mostrando que ele ainda era e fazia parte daquela família. Pra que você faz isso comigo? E agora você me lembrou. Teve um outro irmãozinho que às vezes a gente esquece, né? Aquele que às vezes ficou tão preocupado, né? Porque o irmão foi lá, gastou e o pai dele teve o amor para receber de volta, né? Aquele irmão não entendeu. E ele falou assim: pai, eu estou com você todos os dias eu te obedeço. E você recebe esse filho aí que foi lá e gastou tudo. Mas ele não entendeu que assim como Jesus, quando a gente às vezes abandona a casa de Deus, a gente abandona a igreja, aí a gente vai lá no mundo. Jesus, ele, quando a gente volta, ele está de braços abertos para nos receber. Então, a gente não vai esquecer que ainda, a palavra de Deus diz que ainda que o homem caia 7 vezes, de todas elas o Senhor levanta. Então, a palavra de Deus é esta. Às vezes a gente pode até não aceitar.
está de braços